Olá pessoal, vamos ver aqui. Olá a todos, boa tarde. Tudo certo. Olha aí, meu amigo Rubens Ferreira, seja bem-vindo. Um abraço, hein? Se quiser dividir aqui a live comigo, tamo junto. Edson, lá de Brasília, valeu, aquele abraço, Edson. A Mirtes Maia Queiroz, lá de João Pessoa. Um abraço. A Vitória de Maceió. E aí, Rubinho? Vamos nessa? Usa os produtos direito, hein? Dona Lenilda, lá de Palmeira dos Índios, está também aqui com a gente, ó. Eu acho muito legal quando o pessoal coloca a região que você tá, né? Porque aí a gente fica feliz, né? Saber de onde está chegando. O Cleiton Lima, lá de Iguatu, no Ceará. Aquele abraço. A Márcia, ela tá falando que é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua lindo. Realmente, Rio de Janeiro é fenomenal. The Terra Forever, BH, Minas Gerais. Uau, pessoal de Minas Gerais. O Rubinhos lá de Brejão, Pernambuco. Olha que Brejão é a cidade onde nasceu o Duplo Diamond. O cara é o top das galáxias da Forever Live. Ele é aí, viu, Rubinho? Na sua cidade. Brejão, Pernambuco. Edson tá lá em Brasília. Distrito Federal. O Hélio Costa também acabou de chegar. Pô, bacana, o pessoal tá chegando aí. Hoje é sábado, não é? Apesar que estamos aí em pandemia. Estamos no quarentena, né? Algumas pessoas estão trabalhando em serviços essenciais. Eu acredito que uma boa parte está trabalhando, tem que se mexer, né? Tem que se mover. Ficar parado não dá certo, não. Ficar parado aqui não dá certo mesmo. Agora, você fazer negócio, você se mexer de alguma forma, tem que fazer isso mesmo, tá? E, claro, né, respeitando as normas. Eu tô agora em casa, então não preciso colocar máscara, né? Mas sempre que eu posso sair, eu saio e coloco a máscara. Olha aí, Tânia Diniz, chegou na sala. Um abraço. Quem quiser dividir a tela comigo hoje, é só falar, Adriano, eu tenho algo a falar, bater um papo. E aí eu faço o convite você aqui pra gente fazer ao vivo, beleza? O tema de hoje é uma frase que eu falei lá atrás, né? Acabei colocando no tema de hoje, que é: quando você ver uma oportunidade, agarre com as duas mãos, igual tocador de pífano. Bom, em algumas regiões não é comum essa frase, né? Tocador de pífano. Em algumas regiões nem se sabe o que é pífano, tá? E enfim, a região do Nordeste, ela é mais comum. O que é um tocador de pífano? Eu vou explicar isso aqui. E qual é o sinônimo disso, de agarrar com as duas mãos igual um tocador de pífano? Também vou explicar isso aqui. Então, o tema hoje é esse, a gente vai compreendendo a oportunidade e como você deve agarrar a oportunidade na sua frente, tá? Porque toda hora está passando em nossa frente várias oportunidades. O que vai determinar é se você está pronto ou não para agarrar a oportunidade, tá? Por mais que você possa vir com um comentário que você não está tendo oportunidade, é mentira isso, é uma mentira. Todo mundo tem oportunidades na vida. Em qualquer situação que você esteja, seja uma situação boa ou difícil, ruim, em qualquer área geográfica que você esteja, em qualquer lugar deste planeta, se você nutrir
a ideia de encontrar uma oportunidade, você vai enxergar uma oportunidade. Se você nutrir a ideia de que você é uma pessoa infeliz, você não consegue encontrar algo que possa lhe conduzir ao sucesso ou lhe dar umas condições melhores na vida, você vai nutrir tanto essa ideia negativa que você acaba não vendo as oportunidades na sua frente. Da mesma forma, se você nutrir a oportunidade de querer encontrar a oportunidade, nutrir a ideia de querer encontrar a oportunidade. Se você nutrir essa ideia, você vai encontrar. Você vai ficar olhando as coisas, você vai ficar assistindo, você vai ficar vendo, você vai ficar ouvindo. Você vai utilizar todas as suas habilidades, não é? Todos os órgãos do sentido, canalizando para encontrar uma oportunidade, seja qual for a situação. Estamos vivendo agora um momento de muita, como é que eu posso falar? Muita tristeza, ao mesmo tempo muita reinventar, né? Tem muita gente se reinventando. Estamos vivendo um momento no mundo que é meio que uma guerra. Você está enfrentando uma guerra, eu estou enfrentando uma guerra. Algumas pessoas estão vendo oportunidades nesse momento. Elas, devido à situação difícil, elas conseguem enxergar, né, oportunidades de fazer negócio, oportunidades de expandir, oportunidades de aprender, oportunidade de reinventar, de ser disruptivo, pensar fora, pensar diferente. Essa é a sacada. A guerra que a gente está enfrentando, o inimigo é invisível e o escudo é de pano. Então você fica meio assim, né? Caramba, e aí? Será que eu vejo alguma oportunidade na minha frente em relação a tudo isso que está acontecendo? Sim. Algumas pessoas estão vendo oportunidade, outras não. Se você começar a focar no negativo, você vai entrar num parafuso de desespero. Parafuso de desespero é que você vai cada vez mais apertando um sentimento de agonia, porque você não está focado em encontrar uma solução. Você está apenas absorvendo o negativo que vem do externo. E essa não é a ideia. Então, agarrar uma oportunidade igual um tocador de pífano, eu ouvia muito isso do meu pai, né? Quando meu pai era vivo, e eu sou filho caçula de uma família de 6 irmãos, e eu sempre andava com meu pai na roça, para alguns lugares, sabe como é o caçula, né? E eu ouvi muito o meu pai falar: quando você encontrar uma oportunidade, agarre com as 2 mãos, né? Então, meu pai, ele era uma pessoa do sítio, da roça, da subsistência familiar, ali do interior, né? Numa cidadezinha no interior do estado de Alagoas, por nome de Igaci. E nós, ainda hoje, minha mãe mora lá nesse terreno. Então, nós temos um terreno pequenininho, mas que ali foi onde foi possível criar toda a família, né? Com aquela agricultura familiar, aquela coisa ali de o feijãozinho, o milho, tá? E viver ali aquela vida de sítio, bem aconchegante, bem gostosa, que eu sou um apaixonado pela roça, eu gosto demais dessa coisa. Porém, você não consegue ter um recurso, vamos falar assim, você não consegue expandir financeiramente, porque é uma coisa muito restrita, né? Muito familiar mesmo, muito de subsistência, né? E o meu pai, ele, por nunca ter ido à escola, mas ele tinha uma caligrafia muito bonita, era impressionante isso, porque naquela época mais anterior aos nossos avós, nossos pais, eles iam um pouco o acesso à escola, era aquela coisa da cartilha, né, do Mobral, que se falava. Então, meu pai aprendeu a ler e escrever através de um senhor que ele trabalhava para esse senhor na roça, e vez ou outra, ele contava pra gente isso, né? Vez ou outra, ali ensinava mesmo assim, escrevendo na terra, com um pedaço de pau, né? Escrevendo e falando, aqui é um A, aqui é assim, tabuada, né? Então, as pessoas naquela época, elas tinham
necessidade de aprender. Não, né, não dizendo que agora nós não temos, não, mas naquela época eu fico impressionado quando eu vejo essas histórias, porque era tão pouco tempo e tão arcaico. Porém, como que essas pessoas conseguiam desenvolver tanto, né, em aprender, em escrever enfim. E meu pai falava sobre essas histórias. E aí ele dizia o seguinte: quando você encontrar uma oportunidade, agarrem igual tocador de pífano. Ele dizia isso para mim, dizia isso para meus irmãos, dizia isso para as pessoas que tivessem, normal, uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Ah, são várias oportunidades. Por exemplo, eu vou citar oportunidades da roça, né, do sítio. Se de repente alguém chegasse querendo trocar um animal em outro, tipo uma ovelha, uma vaca, sabe? Comprar um saco de feijão, de milho, o que fosse. Então era negócio, era comércio, né? Isso era comércio. Se naquela negociação desse para ganhar um bom dinheiro, né? Saísse bem, isso era uma oportunidade. Então agarre isso, faça negócios. Então era assim que meu pai falava, né? Chegou uma época que lá no sítio meu pai tinha uma chamada de bodega. Então ele tinha uma bodega, né? E ali juntava várias pessoas, final de semana, aquela coisa da sinuca, entendeu? De ficar ali no sítio, era um divertimento, né? Tem um campo de futebol logo pertinho, então era uma oportunidade de fazer negócio, de no final da semana lucrar algum dinheiro. Então, meu pai tinha esse espírito, né? Da oportunidade. E ele falava, agarra a oportunidade. Então, se por acaso a gente chegasse, os filhos chegassem e falassem assim, ó pai, eu consegui um emprego, eu passei em tal lugar, eu vou estudar, eu vou fazer um curso. Ele sempre frisava isso. Agarra a oportunidade, agarre. Se você encontrar a oportunidade na sua vida, você agarre. Porque meu pai veio de uma família muito pobre, porém ele conseguiu criar os filhos e conseguiu o que ele almejava, acredito, né? Se ele tivesse vivo para contar isso agora. Comprou um terreno pequeno, em alguns lugares reconhece como hectares, outros como tarefa de terra. Então são 30 tarefas de terra, que em hectares dá uma média de, sei lá, 12 hectares por aí. Então é muito pequeno, mas o meu pai ele doou parte do terreno, ó, para você ver, para construir a escola. Tinha uma escola, era o chamado de grupo escolar. E ele doou também parte do terreno para a construção de um salão comunitário, para reunir as pessoas do sítio, da região. Então meu pai era muito disso, de associativismo, né, o cooperativismo, e ele ia para frente, ele doava tanto os bens como também doava o tempo dele, mesmo sem experiência, sem estudo. Eu acho até que eu herdei bastante essa coisa do cooperativismo, de, poxa, aprendi a ensinar, de compartilhar, vem daí, né? Então meu pai foi o fundador da associação, foi fundador da escola que ia até a 4ª série para as crianças ali da região. Ele conseguiu ele não era político, não era partidário, mas ele conseguiu junto aos políticos da época água encanada para o sítio, conseguiu energia para o sítio, né? Isso naquela época muito, muito difícil lá atrás. E aí ele falava, e eu assistia às reuniões, da comunidade, eu gostava de assistir às reuniões da comunidade, que era até um dia muito bacana porque encontrava-se as pessoas do sítio, né, para contar histórias, acontecidos, enfim, é muito legal isso. Para quem viveu já uma vida de sítio, isso é muito gostoso. Então, a oportunidade. O que é agarrar a oportunidade? Igual tocador de pífano. É você segurar com as duas mãos, sem deixar cair. O que é o pífano? Peraí, vamos voltar aqui um pouco. Vamos voltar um pouco aqui. O que é um pífano? Né? Primeiro vamos entender o que é um pífano. O pífano é uma flauta. É uma flauta de sopro. Pena que eu não tenho aqui uma flauta, né? A minha filha tem, mas tinha pedido ela aqui uma. É uma flauta. Imagine que aqui é uma flauta, essa caneta. E é comum no interior do Nordeste existir os tocadores de pífano. É uma cultura antiga que geralmente eles fazem isso em épocas de festas comemorativas, né?
Então tem aquela coisa do zabumbeiro, do tocador de pífano. E o cara do pífano, ele é ele é a cereja do bolo naquele grupo de tocadores, né? Porque ele consegue tirar as letras, ele consegue... o som é interessante, ele faz, né? Então ele sopra aqui e ele faz... A flauta é assim, flauta, né? Flauta é pá, flauta aqui, flauta. O pífano é diferente. Se você depois, que alguém estiver aqui assistindo, gostar da história, e você vai buscar no YouTube culturas como, por exemplo, Jacques do Pandeiro, né? Você vai encontrar pessoas da cultura nordestina, você coloca lá pífano, né? Festa geralmente falava festa de reisado, festa né, essas coisas do interior. Então, você vai encontrar os tocadores de pífano, tá? E quando se fala a oportunidade igual tocador de pífano, é porque existe uma habilidade muito grande. É tanto que esses artistas, tocadores de pífano, não estão conseguindo passar para uma descendência. Hoje você só vê isso, geralmente são pessoas já de idade, e você não vê mais um jovem tocando pífano no interior da nossa região. Não é mais comum tanto, tá? Então, é algo realmente que precisa muita habilidade, porque saber segurar o pífano e tirar a nota, né? Aquilo totalmente sem tecnologia nenhuma, tá? E você faz toda a música ali, e realmente é interessante, é gostoso de se ouvir. E segura de uma forma que não perde o tom, que não perde. Então, esse ditado, quando você ver uma oportunidade, agarre com as duas mãos, porque o tocador de pífano, ele não toca com uma mão só. Ele sempre tem uma outra mão aqui fazendo o equilíbrio. Tá entendendo? Fazendo o equilíbrio. E ele segura com uma maestria enorme e ele consegue soprar e tirar as notas. Então, quando meu pai falava, agarre a oportunidade igual tocador de pífano, isso quer dizer o quê? Agarre a oportunidade com maestria, com habilidade, com carinho, com gosto, né? E o tocador de pífano, ele encosta o pífano sobre as proximidades dos seus lábios e ele consegue tirar ali toda uma letra, tá? Um abraço aqui ao meu amigo Natanael Lucas, que é um músico, muito bacana o trabalho do Natanael, tocador de violino. Valeu, Natan, tá aqui conosco. Estou falando sobre oportunidades, né? Você agarrar a oportunidade igual um tocador de pífano. Então tá aí, você segurar com as duas mãos, não deixar cair e fazer acontecer. Então, o tocador de pífano, ele agarra com as duas mãos, ele tem a habilidade, ele consegue chamar a atenção do público e ele faz acontecer. Entende agora? O conhecimento popular, não é? Do sertanejo, da pessoa que mal foi à escola, mal participou de brainstorming corporativos, de network ou coisa do tipo, mas o conhecimento popular é profundo, é muito profundo, né? Então, agarre a oportunidade igual um tocador de pífano. Eu achei muito interessante colocar esse tema para bater um papo sobre isso hoje. Hoje é um sábado, estamos numa pandemia, estamos vivendo um momento realmente de muita revolução, eu chamo revolução para não falar estresse, muita revolução a nível de mundo, muitas empresas sendo fechadas e muitas empresas sendo também iniciadas. Muitos profissionais que estavam talvez no auge das suas carreiras e agora tiveram que descer, ter a humildade de descer, né? De se debruçar em conteúdos, em aprender uma nova habilidade, né? Em se reinventar. Estamos vivendo esse momento a nível de mundo. E é justamente agora que eu, você, quem quer que seja, agarre a oportunidade igual um tocador de pífano e não deixe cair. Não deixe cair. E chame a atenção do público
e tire notas bonitas, que faça com que as pessoas promovam isto para outras pessoas. Então, é muito legal, dava para nós falarmos talvez uma palestra inteira sobre agarrar a oportunidade igual tocador de pífano. No meu livro, que está prestes a sair, eu falo sobre isso. Então, é muito profundo, é muito bacana. E toda hora, todo momento vai estar passando na sua frente essas oportunidades. Agora resta você decidir se você vai agarrar isso, se você vai tirar proveito disso, se você vai chamar a atenção do público e se você vai ser de fato um maestro do sucesso na sua vida. Porque o tocador de pífano, ele é um maestro. Ele é aquela pessoa sofrida. Geralmente você vai ver na cultura do tocador de pífano, do cara que é músico, tocador de pífano, ele aprendeu aquela habilidade já por ver uma outra pessoa fazendo, mas que ele não foi uma faculdade de música, na maioria dos casos. São pessoas nativas da região que, por uma necessidade, por uma coisa chamada querer, eu quero fazer isso. E eles conseguem fazer isso. Como diversas outras culturas no mundo todo, né? Tem suas culturas, tem suas músicas e tem seus instrumentos. E aqueles instrumentos que entram na alma, a música, aquela habilidade toda, você vai perceber que é justamente os antigos, né? São os instrumentos antigos, são aquelas pessoas que aprenderam ali numa cultura de aldeia mesmo, de tribo, né? Eu estive em Estocolmo, na Suécia, e lá foi onde muito forte a questão dos nórdicos, dos vikings, aquela coisa toda. E eu gosto de história, eu gosto muito de história. E eu fui visitar o Museu der Vasa, onde tem os navios vikings reais, né? E ali você vive toda uma história. E a Forever Living, naquela ocasião, estava realizando lá em Estocolmo, na Suécia, um grande evento, um rally internacional. Ali estavam os maiores do mundo. Nós estávamos em um grupo de mais de 15 mil pessoas. E eles colocaram no palco músicos daquela região, da cultura Vink. Então, eu não sei bem qual o nome daquele instrumento, mas o camarada lá, ele tirava a nota, aquela música, aquela letra que fica impregnada na sua alma, você não esquece mais o toque, você não esquece mais o toque, o som, a maneira como é feita. Trazendo essa analogia para o mundo corporativo, o mundo dos negócios, das oportunidades da vida, é do mesmo jeito. Quando você vê uma oportunidade, você precisa agarrar com as duas mãos e fazer a nota acontecer de uma forma que os seus clientes, que as pessoas que estejam com você, elas jamais esqueçam do seu profissionalismo. Elas jamais esqueçam de repente ela pode até não querer fazer negócios com você agora, mas ela vai lembrar de você com honra, ela vai lembrar de você com prazer, com gosto, de falar, olha, aquela pessoa, ele conseguiu me dar uma ideia, ele fez tal coisa, ele demonstrou uma habilidade em tal área que é difícil de se encontrar. Então, são as pessoas que pegam, de fato, os instrumentos da vida, né? Eu estou fazendo analogia toda hora aqui, né? Pegam os instrumentos da vida e conseguem tirar dessa oportunidade proveitos que fazem com que você deixe uma pegada no universo. Isso é você criar uma história. Isso é você deixar uma história, uma marca, por onde quer que você passe. Eu recebi essa semana uma mensagem no direct das minhas redes sociais de uma pessoa que eu não conhecia. Ela participou de uma palestra corporativa que eu fiz em um determinado momento no Sebrae. E ela estava participando. Eu fiz uma outra, ela participou de novo. E aí ela chegou para mim e queria me contratar como um consultor. E aí eu falei, não, eu não tenho tempo e, enfim, não é minha área, não é minha praia ser consultor, ficar ali.
mas eu posso desprender de 40 minutos, 50 minutos e ouvir você no que você quer e te passar algumas ideias, não sei. Ela topou isso. E aí eu fiquei, de 40 minutos nós ficamos mais de 1 hora conversando sobre a empresa dela, sobre as situações. Isso foi agora, no início da pandemia. Ela colocou em prática o que eu falei. Conclusão, ela, agora, recentemente, o trabalho dessa pessoa na empresa que ela tem lá, do corporativo, foi matéria jornalística de sucesso. E aí ela falou, poxa, Adriano, foi você. Foi você que me passou essa luz aqui, essa ideia, e eu coloquei em prática. Eu acreditei em você. Olha o resultado, está sendo fantástico. Talvez se não fosse aquela nossa conversa, eu teria fechado a loja. Isso para mim foi muito genial. Eu não cobrei nada por fazer isso. Eu fiz isso por prazer, porque eu gosto. Mas aí eu tive a oportunidade de fazer isso. Eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa. Ela também me deu a oportunidade, né? Ela também achou interessante a minha conversa de negócio. E aí é onde fica a pegada. É aí onde fica o seu rastro na história. É aí onde fica o seu rastro na história. É aí onde você começa a ver que as oportunidades elas estão em todo lugar. Você só precisa querer ver. Porque também é muito antigo, o que eu vou falar parece até um jargão antigo, mas que vale para o que eu vou dizer. Tem muita gente que é cego, não vê por natureza, né? É cego, nasceu com deficiência de visual, não vê. E tem muita gente que vê, que pode enxergar, que pode ver, mas é cego do mesmo jeito. Os dois são cegos do mesmo jeito. Um por nascença e outro por não querer ver. É terrível isso, né? Se fala-se muito disso. Então você precisa ver, você precisa querer e você precisa agarrar com as duas mãos e fazer acontecer. Eu acho que ficou bem... Eu não sei se eu consegui me expressar aqui, tá? O que eu quis passar em relação a agarrar a oportunidade igual o tocador de pífano, o profissional do pífano, tá certo? Na minha história de sucesso, que a Forever Living fez em 2011, se eu não estou enganado, 2011, que foi rodada, essa história de sucesso é um vídeo de 10 minutos, está no meu canal do YouTube, você vai lá, Adriano Aristides, você vai na playlist e já encontra direto. Eu falo sobre o tocador de pífano. E naquele momento que eu falei sobre o tocador de pífano, o câmera que estava filmando, que era um pessoal de produção cinematográfica do Rio de Janeiro, que veio até a minha casa, aqui onde eu estou, fazer o vídeo, eu vi na expressão dele, quando eu falei tocador de pífano, ele fez aquela expressão assim, o que é isso? E aí, quando terminamos, ele chegou para mim e falou, eu tô com uma dúvida em algo. Eu falei, pode perguntar. Ele falou, o que é pífano? Ele é um camarada lá do Rio de Janeiro. Então ele não tinha conhecimento sobre o pífano. E eu fui explicar tudo para ele o que era pífano, porque a história de sucesso, ela tanto foi trabalhada vídeo, que foi traduzida em várias línguas e rodada no mundo todo, como também ela foi também por escrito, né? E aí o pessoal da redação depois me ligou, querendo entender mais sobre o que era esse instrumento pífano, né? E aí eu tive que contar toda essa história do Nordeste, e aí as pessoas foram buscar lá e realmente descobriu, né? É uma espécie de flauta, onde sai um som e tem alguns furinhos igual uma flauta, só que ela não é no sentido de tocar assim, é no sentido de tocar dessa natureza, né? Com todo um jeito. Muito legal isso. Vamos trazer agora para um negócio, enfim, né? Para um negócio que eu vi e que eu usei essa frase do tocador de pífano. Eu estava assistindo o evento da Forever pela primeira vez em maio ou março, eu não lembro agora o mês exato, de 2007. Por acaso eu fui assistir uma reunião, não era uma reunião online, era uma reunião presencial, caseira. Eu fui assistir com a minha esposa. Eu não fiquei na reunião porque eu não entendia esse mecanismo de se fazer negócio, fábrica, consumidor, e eu indico pessoas, e eu comercializo produto, e eu ganho dinheiro dos dois jeitos. Eu ganho dinheiro porque indico, eu ganho dinheiro porque
fidelizo clientes ao negócio e eu ganho dinheiro porque vendo produto. Eu não entendia isso. Na época eu era vendedor de materiais de construção. Então a minha cabeça ela funcionava o seguinte: cadê a tabela, cadê os códigos, cadê os preços e onde é que eu vou vender? Quem é meus clientes, enfim. Eu entendia isso. Não é à toa que eu fazia também isso com muito gosto. Aliás, fiz e faço até com muito gosto, porque é um trabalho muito bonito, o trabalho de venda. E de vendedor externo mais ainda. Eu sou fãzaço da classe, né, do representante comercial. Só que eu não estava financeiramente bem. Eu não estava financeiramente bem. Apesar de ficar entre os 10 maiores no ranking da empresa, de mix, de não sei o que, de revelação, aquelas coisas todas. Mas financeiramente não estava bem. Casado, já estava casado, né, morando no sítio com a minha mãe. Meu pai já tinha falecido nessa época. E eu estava em busca de uma oportunidade. Então eu era uma pessoa que estava sempre... Eu sempre fui em busca de oportunidades, sempre busquei oportunidades, sempre procurei ler, sempre procurei ver, sempre procurei escutar, sempre procurei saber o segredo do sucesso. E aí a minha irmã chegou para mim falando da Forever. Pô, Forever. Até o nome eu achava engraçado. E aí eu ficava brincando, eu lembrava dos momentos dos Trapalhões, né? Tinha um personagem nos Trapalhões que ele falava Forever, né? Se não me engano era o Mussum que falava isso, né? Meus Forever, sei lá, alguma coisa assim. Então eu ironizava. Eu ironizava. E eu falava que era pirâmide, eu falava que não sei quem já entrou e não deu certo. Então eu buscava tudo que era os negativos para não ver. Entende? Quando você não quer ver, você vai encontrar uma série de negativos. Porque o maior cego não é aquele que não pode ver de nascença, é aquele que não vê mesmo, mesmo podendo enxergar. E aí eu fiquei nessa, né? Graças a Deus que eu fui a uma reunião. Graças a Deus que a tia da minha esposa, a Nalva, Maria Francinalva, juntamente com o Osmar, eles iniciaram um negócio. E foram eles que até ajudaram no financeiro para minha irmã Elisete iniciar. E aí a Elisete, minha irmã, mas a tia da minha esposa, Maria Francinalva e Osmar, estavam ali tentando prospectar eu e minha esposa para que nós também fizéssemos esse trabalho, mas eu não queria isso. Eu sei que a Nalva, minha irmã, conseguiram me levar para um evento, para uma reunião. Eu não fiquei na reunião. Olha quando você não quer ver. Eu não fiquei na reunião, a minha esposa teve que ficar, né, para não fazer feio. Ela ficou. Como era noite, eu falei, olha, depois eu vou dar uma volta e eu volto para buscar vocês, para a gente ir embora. Ela, tá bom. Eu dei uma volta ali na região, nós estávamos, tomei uma água, um negócio e tal. E aí isso demorou mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos. Eu voltei para buscar minha esposa, enfim, voltar para casa, né? Era noite para ir dormir. Foi nessa hora que, quando eu cheguei na reunião, a reunião ainda estava existindo. E aí eu comecei a ver aquilo, né? Eu comecei a olhar, mas parece que naquele momento é como se tivesse tirado toda aquela nata, aquele véu dos meus olhos, assim, né? E mostrando, sabe? Inclusive no dia que estava apresentando era o Kleberley Fernandes, que na época ele era da aeronáutica, né? Sargento da aeronáutica. Era esse cara que estava falando da Forever, e parece que ele estava até de fada, se eu não estou enganado. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, caraca, será que esse cara está falando a verdade, meu? E aí eu olhava para as pessoas ao redor e falava, pô, que bacana, o povo tudo feliz aqui, esse negócio. Eu comecei a ver que o ambiente era gostoso, né? Que a coisa era gostosa, aquilo ali. E eu falei assim, esse negócio merece um olhar, merece um olhar. E eu fui vendo, e aí deu aquele pim, né? Quando pim, né? Esse é o negócio. Esse é o negócio que eu vou fazer. Poxa, toda a vida eu fui vendedor. Então eu vou fazer negócio. Eu sempre gostei de sonhar, eu sempre fui sonhador. Quem me conhece, quem já trabalhou comigo, né, empresários, amigos, enfim, sabe que eu sou sonhador e que
que eu gosto de executar, de colocar em prática. Eu falei, meu Deus do céu, cara, é tudo que eu sonhei. Trabalhar com um produto que não tem concorrente, produto exclusivo, produtos de primeira necessidade, de alto giro, porque vendedor ele pensa logo nisso, né? Alto giro, é acessível a todas as classes sociais, produto de renome e ganhos maravilhosos, se eu fizer comércio. E se eu fizer o marketing, eu ganho muito bem também. E eu comecei a ver tudo isso assim, e aí eu falei, caraca, era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Investimento muito baixo, muito baixo. Investimento muito baixo. Na época era R$ 132 o valor mínimo para se iniciar o negócio. Hoje é R$ 200. Então imagina, de 2007 para cá aumentou apenas R$ 70, digamos. Pô. Eu falei, eu tô dentro disso aí, né? Então eu fui muito resistente, eu fui cego por um momento, mas depois eu fui muito nítido, muito certo do que eu queria. Falei, eu tô dentro desse negócio. O que é que eu tenho que fazer? Tô dentro. E aí minha irmã ficou feliz, claro, consequentemente todo mundo ali, porque é muito bacana quando você consegue ter alguém para fazer negócio com você, né? E você sabe que vamos lutar juntos, vamos conquistar juntos. Aí eu iniciei. Quando eu iniciei, eu tive um momento assim de bastante reflexão, né? E eu lembrava de várias coisas, porque eu estava vendo na minha frente ali uma oportunidade que não me bitolava. Eu estava vendo na minha frente uma oportunidade de poder de abrangência a nível de mundo para um sonhador, quando ele pega uma oportunidade que ele pode sonhar, que as asas dele não é cortada, que ele pode voar, que ele pode abrir as asas, que ele pode soprar a flauta, né? Que ele pode fazer o som ecoar longe, ele pode conquistar. Quando eu comecei a ver aquilo tudo, isso pós a reunião, né? Aí eu lembrei do meu velho pai, onde ele falava o seguinte: quando você ver uma oportunidade, agarre com as duas mãos, igual um tocador de pífano. Isso mexeu comigo, até hoje mexe. E aí eu falei, mais uma oportunidade na minha vida, porque eu tive a oportunidade de ser representante comercial, eu tive a oportunidade de... Eu tive as oportunidades da vida. E eu falei, essa oportunidade é a melhor oportunidade, que ela não consegue me dar um rezoneamento diário. O que é rezoneamento? Ela não me limita a uma área geográfica, ela me dá liberdade de fazer a nível de globo, né? Planeta. E aí eu vou agarrar com as duas mãos. Pronto. Foi o que eu fiz, juntamente com a minha esposa. Nós dois, o casal, abraçou e agarramos com as duas mãos. E aí eu trago isso até hoje nos meus relatos, nos meus depoimentos, na minha história de sucesso. Agarre a oportunidade com as duas mãos, igual um tocador de pífano. Agarre a oportunidade com as duas mãos, igual um tocador de pífano, e faça acontecer. Eu vou até procurar um pífano, vou comprar um pífano, só para eu colocar aqui no meu escritório, porque se eu tivesse um agora aqui eu ia poder demonstrar para vocês. Mas imagine a caneta, que tem um furinho e tem outros furinhos aqui. E com muita habilidade o tocador de pífano faz acontecer. Ele faz parar uma multidão de uma festa do interior, para você ter ideia, ali, geralmente em frente à igreja central, né? Essa coisa do católico, tá? Todo mundo ali, então ele consegue tirar as notas, ele consegue arrancar aplausos, ele consegue fazer uma viagem, né, nas ideias de todos que estão assistindo. É o tocador de pífano. Ele agarra com as duas mãos e ele sabe exatamente a hora de fazer as notas e ele não perde o fôlego. O tocador de pífano não perde o fôlego. Porque quando você agarra uma oportunidade com as duas mãos, você não pode perder o fôlego. Quem é da área música aqui, que está assistindo,
Se você trabalha com um instrumento de sopro, você sabe que não pode perder o fôlego. E você sabe que de repente você pode tocar por 2 horas seguidas, 3 horas seguidas. E o tocador de pífano, ele é um músico da equipe ali, porque é o cara do pífano, o cara dos pratos, o cara do tambor, né, aquele bum, bum, dum, dum, né? E o do prato é tss, 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 tss. E o cara do pífano, ainda tem o do triângulozinho também, né? Mas o cara do pífano, ele é o carro-chefe do negócio, ele é o músico-chefe do negócio, né? Ele que puxa ali. E ele faz toda aquela coisa. E ele não perde o fôlego. Quando você pega uma oportunidade na sua vida, que você agarra com as 2 mãos, talvez até vai acontecer distrações. Várias distrações, que vai fazer você perder o foco. Mas quando você pensa no tocador de pífano, você não perde o foco, porque ele precisa estar concentrado para fazer o sopro acontecer e as notas saírem, e ele não perder o tom da música, que é o tom da oportunidade. Então, meus amigos que estão assistindo, minhas amigas que estão assistindo aqui essa live, sempre que você estiver passando por qualquer situação que seja, pode ser agora, nesse exato momento, talvez você está assistindo essa live, não sei nem porquê, né? Caiu de paraquedas. Mas não. Você já estava em busca de uma oportunidade e o universo conspira a seu favor. Eu acredito nisso. Pensamentos materializam coisas. Se você encontrou esse link em alguma rede social de alguém, onde que você pegou esse link para você estar assistindo isso aqui? Foi na rede social de alguém? Então vai lá na rede social dessa pessoa que você pegou o link, chama ela no PV e fala, olha, eu queria bater um papo contigo sobre o que esse camarada falou, o Adriano Aristides. Tá? Se alguém te mandou já no direct mesmo e você está gostando, conversa com a pessoa que te falou, porque ela tem uma oportunidade para você agarrar com as 2 mãos, igual o tocador de pífano. E você vai tirar as melhores notas da sua vida. Você não vai deixar cair essa oportunidade. Você não vai perder o fôlego, porque no processo do sucesso da vida, seja comercial, seja religiosa, seja conjugal, no processo da vida, você vai ter muitos momentos que você não pode perder o fôlego, que você tem que continuar tocando, que você tem que continuar tirando nota, que você tem que continuar fazendo acontecer. E sem perder a maestria, até vão tentar derrubar você, até vão tentar tirar o seu foco, mas você não vai perder. Você não vai perder, porque você está disposto, você está disposta a vencer. Então busca a pessoa que te mostrou este link e entenda isso de uma vez por todas. E eu entendi isso, eu e minha esposa nós entendemos isso. E eu falei, essa é a oportunidade. No meu vídeo História de Sucesso, você vai lá no YouTube, Adriano Aristides, e vai lá no playlist e coloca. Vai lá no meu playlist do YouTube, Adriano Aristides, e você já vai encontrar História de Sucesso, Adriano Aristides. E você vai ver que eu falo justamente sobre agarra a oportunidade com as 2 mãos, igual tocador de pífano. E quando eu vi a oportunidade Forever, eu consegui enxergar uma profundidade de negócio muito gigante, uma seriedade, uma idoneidade da empresa, dos produtos, da segurança, de uma forma que eu falei bem assim, tá aí a oportunidade que a gente quer. Foi o que eu falei quando eu estava do lado da minha esposa, vendo um pouquinho daquela reunião, porque eu não assisti toda. Eu olhei para ela, cutuquei ela um pouquinho assim, ela olhou para mim e eu falei, tá aí a oportunidade que a gente quer. Porque quando você está decidido a encontrar algo, você conversa com seu parceiro, com a sua parceira, né? Seu cônjuge. E nós não somos diferentes. Nós conversamos. E eu falava de encontrar um negócio, que pudéssemos viajar o mundo, que pudesse conquistar uma vida melhor financeiramente, que pudéssemos ter nossa casa, nossos carros, uma conta no banco interessante, que nós pudéssemos ser livres para fazermos o que quisermos, o que gosta de fazer de forma correta. E quando eu vi a oportunidade Forever, eu olhei para minha esposa, José Clécia, e eu disse a ela, tá aí
a oportunidade que a gente quer. Você vai ver essa fala no vídeo, História de Sucesso, Adriano Aristides. Se você já assistiu, eu aconselho você a assistir de novo, porque não é um vídeo de história de sucesso somente, é um vídeo motivacional. E o tema de hoje foi: quando você ver uma oportunidade, agarre com as duas mãos, igual um tocador de pífano. Dá pra gente tirar muito proveito disso, não dá? O tocador de pífano. Agarre com as duas mãos, igual um tocador de pífano. As oportunidades da vida. São muitas. São muitas. Todos, sem exceção, têm oportunidades para vencer. Só depende de você. E você tem que estar disposto a superar. A superar. Porque não é bem assim, eu decido ser vencedor, eu decido ser campeão e pam, eu já estou com a bandeirinha no topo do Everest. Não é assim. Tem uns áudios, serve para qualquer área, viu, pessoal? O que eu estou falando aqui não é só de marketing de rede, marketing multinível, Forever Living Products. Estou falando aqui no modo bem geral, assim, né? Você for no canal Adriano Aristides, eu disponibilizei, porque esse material não tinha disponibilizado, eu gravei há 7 anos atrás. Eu estava num momento de inspiração ali, eu fiz uns áudios, e eu chamei esses áudios de mentalidade. Você vai lá na minha playlist no canal do YouTube, e você que é vendedor, meu amigo Lopes, representante, está aqui, ó. Tive a honra de ser um treinador desse campeão de vendas aqui, o Lopes. Eu já vi um outro vendedor aqui, o Alexandro, lá do Maranhão, também, né? Que é vendedor da Destaque também, um cara fera. Vai lá no meu canal do YouTube, pega lá o treinamento em MP3 Adriano Aristides. É o Mentalidade, tem vários lá, mas você pega o Mentalidade, baixa ele, se você quiser baixar, baixa, coloca no teu pendrive, no teu CD, sei lá, teu celular, e quando você for na rota, tô falando rota porque esses camaradas de venda aqui é camarada de rota, é meus amigos de venda. Vai escutando o áudio Mentalidade. Eu tenho certeza que o seu pedido lá no cliente, o mix de venda, você vai atingir todas as metas. Porque eu falo justamente dessa questão de pensamentos corretos, são pensamentos que geram sentimentos, que criam comportamento, que geram resultado. Vamos lá, a sequência. Pensamentos, eu penso. Quando eu pensei em fazer uma live falando sobre a oportunidade agarrar igual um tocador de pífano. Eu pensei nisso. Quando eu pensei e eu consegui colocar numa arte, pedir para o meu design fazer uma arte, isso já começou a gerar em mim um sentimento. Eu tive um pensamento, agora eu estou executando, já começou a gerar um sentimento. Um sentimento de fazer isso aqui sem estar lendo nada, fazer da alma, né? Aquela coisa que vem para valer. Então esse sentimento gerou esse comportamento. Eu agora estou tendo um comportamento na frente do meu celular, através de uma ferramenta chamada Instagram, online, e eu estou nesse momento com mais de 50 pessoas assistindo ao vivo. Certo? Isso é um comportamento, através de um pensamento e um sentimento. Agora, após nós encerrarmos esse evento, que vai ser daqui a pouquinho, vai gerar um resultado. Vai vir um resultado. Por quê? Porque algumas pessoas podem se inspirar nessa história, que é uma história real, pode buscar mais conhecimento sobre essa coisa do tocador de pífano do interior do Nordeste, desse instrumento de sopro, essa habilidade, essa maestria, tudo essa analogia que eu fiz aqui e esse meu exemplo de negócio bem sucedido em Forever Living, já há mais de 13 anos que eu desenvolvo isso juntamente com a minha esposa, você vai de repente colocar no seu coração, na sua alma, essa vontade, esse sentimento, porque quando você vê um outro ser humano, um outro homem, uma outra mulher que é igual a você, que é igual a qualquer um, e que também tem dores e tem alegrias, e que você vê que é possível. Se ele fez, se ela fez, eu vou fazer, independente de onde eu estou.
Entendeu? E aí vai gerar um resultado. Quando menos imaginarmos, podemos estar em um grande local, no Taj Mahal, podemos estar no Marina Bay Sands, em Singapura, podemos estar no Dubai Mall, o maior shopping do mundo, podemos estar naquele maior prédio do planeta, Burj Khalifa, em Dubai, podemos estar no Atlantis Paradise Resort, nas Bahamas, podemos estar no Pestana, em Cancún, em um momento de alegria, e você vai falar, Adriano, eu tô aqui curtindo, eu tô vivendo tudo isso, porque um dia eu assisti uma live com você no Instagram, lá na época da pandemia, e eu coloquei aquele sentimento, aquele pensamento que gerou um sentimento, que gerou um comportamento, e olha agora o resultado. Acredite nisso. Ontem eu fiz um treinamento, para 5 países, né, aqui do Mercosul. Foi 5 países, eu fiz um treinamento ontem, com tradutor, meu amigo Efraim, lá da Argentina. E eu lembrei, no treinamento, disso. Eu falei, tá aqui com a gente assistindo, que é uma amiga, hoje tornou amiga nossa do negócio. E eu fui fazer um evento na Argentina em 2012. Eu fiz um evento ao vivo na Argentina, presencial, lá no Hotel Hilton, na Argentina. Tinha muitas pessoas, tinha umas 600, 800 pessoas. E depois chegou alguém pra mim, né? Vem algumas pessoas tirar foto, aquela coisa. Chegou uma moça muito simples e ela falou algumas palavras e eu falei pra ela, olha, agarra a oportunidade. Ela vinha de uma família muito simples também, muito parecida com a minha história da roça, aquela coisa toda lá da Argentina, aquela região ali. E eu falei pra ela algumas palavras do tipo que eu tô falando agora e eu disse, nós vamos nos encontrar nos melhores lugares, acredite nisso. Coloca isso no teu coração. O nome dela é Laura. Ela acreditou. Nos encontramos na África, em Joanesburgo, em um grande evento. Nos encontramos em Dubai, nos encontramos em Dallas, nos encontramos em Estocolmo. Parece que ela estava também em Estocolmo, se eu não estou enganado. Estava na Suécia. Enfim, ela é uma grande líder. Entende? Então você pode. Qualquer um aqui pode, vai depender se você quer ver ou não. Vai depender somente disso. E se você quer agarrar com as 2 mãos, igual o tocador de pífano, e seguir em frente. Um abraço no coração de cada um de vocês. Tá? Essa live vai ficar gravada até amanhã, esse horário, né? 24 horas o Instagram faz isso. Você pode pegar aqui esse aviãozinho e compartilhar com alguns amigos. Chegou agora meu amigo Tiago Queiroz, representante comercial. Também tive a honra e o prazer de ser um treinador desse campeão aí. O José Joventino é outro fera das vendas. Uau! Aqui tem gente fera aqui, viu? Gente fera mesmo. Negócio falar de vender, esses caras aqui são fera. Valeu, obrigado pelo carinho, Tiago. Você é o melhor líder que já conheci. Ó, valeu. Isso me deixa muito motivado. Pode crer. Agarra a oportunidade com as 2 mãos, igual o tocador de pífano, tá? Então, tá aqui o aviãozinho, manda pros teus amigos e fala assim, cara, isso não é uma live qualquer. Assiste aí, rapaz. Assiste aí. Curta aí, comente. Se você achar legal, compartilhe com outros amigos. Eu sou muito fã e certo e acredito na continuidade da vida. Então, se eu tenho algo que eu não posso esparramar, isso quer dizer que eu não estou sendo conivente com os princípios de Deus, que é dar continuidade à vida. Então eu quero mais é dar continuidade à vida mesmo. Quero mais é fazer isso, quero mais aprender, aplaudir e ensinar. Ser aplaudido também e tudo mais. Um grande abraço à minha liderança Tânia Diniz, está aqui conosco. Escritora, palestrante, fera. Gratidão a Deus, gratidão ao rapaz que estava mostrando o plano da Forever pela primeira vez que eu vi, Kleberley Fernandes. Eu já vi aqui a esposa dele, Magali, também assistindo. Uma gratidão eterna à tia da minha esposa, que investiu no início do processo de crescimento da minha irmã Elisete, que também não tinha condições na época. Uma gratidão enorme à minha irmã Elisete. Uma gratidão a tudo, seja as dificuldades e as coisas boas.
Porque os melhores marinheiros, eles são construídos nos mares mais difíceis. Então é o mar difícil que faz um ótimo marinheiro. Também é um jargão bastante antigo, mas que serve, né? Então estamos agora em um momento talvez difícil para muitas outras pessoas. E para aqueles que estão dispostos a vencer, mas que vai pegar este momento e vai transformar em uma grande oportunidade e com certeza nos veremos no topo. Gold Diamond, tá? Sucesso a todos, parabéns e até uma próxima, tá certo? Valeu, lembrando que segunda-feira, depois de amanhã, segunda-feira, eu vou estar ao vivo, 12h28, falando de negócios aqui no Instagram, segunda-feira. E aí segue, pessoal, já marca na agenda, todos os dias, só não no domingo, mas todos os dias, 12h28, tem um evento online dos Aloe Feras. Todos os dias. Ontem teve um evento fantástico com a minha amiga Claudinha lá do Rio de Janeiro. Todos os dias. Então aproveite e venha com a gente. Um abraço no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Agora finalizar pra valer. Valeu, tchau pessoal. Um abraço, valeu.